Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, conforme em Hebreus 3 dizem: fixe os seus pensamentos em Jesus Cristo. Apóstolo, sumo sacerdote, o único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem sua voz, a fixar os pensamentos sempre nele, aonde estamos sempre sendo conduzidos com aquele que nos mantém firmes, passos firmes, sempre no espírito reto, sempre na retidão, sempre na reverência, no temor, que é o princípio da sabedoria, na integridade, na sinceridade, pensamentos e coração guardados em Cristo Jesus, aonde não há oscilação, aonde não são inconstantes como nuvens sem águas, mas somos constantes, sempre cheios da presença, fugindo de toda vanglória que é maligna, aonde ele nos ensina a forma de fugir de vanglória. O servo inútil não herdará o reino dos céus, mas depois de haveres feito tudo, mesmo não sendo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre. A mente em Cristo estamos guardados de todos os pensamentos maus, estamos sempre trazendo à memória aquilo que nos traz a esperança, a vida vindoura, e sempre no zelo em ser cumpridores da sua palavra, porque meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, lembrando sempre que o alimento espiritual ele entra pelo ouvido, e tem que haver o discernimento, assim como a língua prova o sabor dos alimentos. Nós devemos ter o ouvido sempre discernir e permitir somente aquilo que é do alto dos céus penetre o nosso íntimo. Aquilo que não provém do nosso Senhor, estamos sempre a rejeitar. É como quando a língua se prova um sabor, onde há um amargo, aonde se rejeita e aceita aquilo que é doce. A palavra que entra pelos ouvidos, que é mais pura do que os favos de mel, elas são agradáveis quando se penetra no nosso íntimo, no coração. E surge um efeito, está sempre a nos conceder refrigério, está sempre a nos conceder o bom ânimo. Segundo a nossa fé, nós vencemos o mundo, não por si mesmo, mas segundo aquele que tudo opera e executa, porque o seu Espírito é pronto e experimentado em toda boa obra. Ele nos conduz sempre no seu direcionamento. Não há nenhuma adversidade da qual ele não esteja preparado a nos orientar, sempre em palavras como em ações, aonde se persevera em atitudes, das quais ele nos conhece pelas atitudes. Pelas atitudes somos conhecidos, e só se possui essas boas atitudes através do seu Espírito, que está pronto e experimentado para toda boa situação, aonde se exala um aroma agradável às narinas do Senhor para aqueles que perseveram, sendo direcionados pelo seu Espírito. Aqueles que não têm esse direcionamento está sempre exalando-se um mau cheiro, porque não conseguem, segundo seus próprios entendimentos, a desviar do mal. E o Senhor
está sempre a reprovar as atitudes. É como nos tempos ali de Caim e de Abel. Abel ofertava suas ofertas, que eram aceitas diante do Senhor, assim como Caim foi rejeitado, ainda lhe concedeu a oportunidade ao dialogar com ele, dizendo: o mal espreita diante de ti, cabe a ti dominá-lo, vencê-lo, e então não serás aceito. Mas ele perseverou, tomou o semblante do maligno, perseverou nas más obras, e assassino por confiar naquele que é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Por isso, muitos são as ciladas inevitáveis para aqueles que não estão guardados com a mente em Cristo, com o coração sempre aplicando o grande mandamento: amarás somente o seu Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Só é possível através dele. Um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, do que dos bodes, a expiação pela culpa. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Bem-aventurado aqueles que estejam preparando a vontade do seu Senhor quando ele vier. Porque aqueles que retrocedem, ele não tem prazer, a sua alma não tem prazer nestes. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, para alguns, o galardão é como uma cilada inevitável, os escândalos, ai daquele por aqueles que veem os escândalos. Melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Assim como aqueles que perseveram, o galardão é como uma recompensa, mas para aqueles que retrocederam e rejeitam, é como um castigo, segundo as suas próprias iniquidades que ficam a produzir, e assim o Senhor está a trazer o galardão em mais um dia. Ruína e destruição para alguns, e assim como perseverança e recompensa para aqueles que perseveram, fazendo a vontade do nosso Senhor, que é perfeita e agradável para aqueles que perseveram. Assim nos diz o Senhor em mais um dia.